Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos em torno da palavra de Deus neste dia para que o seu coração seja fortalecido com aquilo que a palavra diz, ainda que te assuste. Muitas vezes a palavra de Deus nos assusta. Nós estamos em uma realidade em que é um desafio para cada um de nós sermos cristãos nesse momento. E olha o que a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz em João capítulo 16, 2: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. Jesus falando com os discípulos naquele tempo em que ocorreu exatamente assim. Um deles foi o apóstolo Paulo, de que cuidava fazer um serviço a Deus. Ele pegava os cristãos e lançava-os na prisão, levava os sacerdotes, as autoridades da época. E uma realidade em que nós vivemos nesse tempo é que nós somos desafiados a viver a vida cristã, e há muitos que hoje em todo o planeta Terra perseguem os cristãos, sim, com matar, com tirar a vida física. Sim, acontece. Mas uma realidade do desafio em que nós vivemos hoje é que muitos cuidam em estar fazendo um serviço a Deus, adulterando a Bíblia Sagrada, gerando um progressismo em cima da Bíblia, trazendo novas ideologias, teologias e tudo mais concernente à tradição da palavra de Deus. Aquilo que é a raiz, a palavra pura, está sendo adulterado para que se defenda a ideia de que está fazendo um bem à sociedade. Jesus deixa-nos este alerta, porque o tempo é chegado de desafios, em que muitos querem adaptar a palavra de Deus e matar espiritualmente os outros. Isso é uma realidade. Se não é perseguir e matar fisicamente, matar moralmente, matar a reputação, matar espiritualmente. Essa é uma realidade do desafio em que nós precisamos vencer em nosso tempo. E você pode ser grato a Deus em vez de ficar com medo, espantado, ser grato a Deus por viver este momento, por viver este tempo de desafio. Jesus, ele diz: aquele que amar a sua própria vida, perdê-la-á, mas aquele que por mim perder sua vida, ganhará a sua vida. Ganhá-la-á. Isso quer dizer que Jesus, ele pede nada mais, nada menos do que o tudo nosso. Amar a Deus sobre todas as coisas. Olha só, até sobre a própria vida. Amar ao nome do Senhor Jesus. Levar o peso da cruz que Ele te chamou a levar. E essa cruz é o compromisso com a sua palavra. A cruz de Jesus é pagar preço pelo compromisso com esta palavra. O que Jesus tem dito para esse tempo, para o nosso desafio deste tempo, é que precisamos viver ao nível da sua palavra. Precisamos viver ao nível de, se preciso for, dar a nossa vida por Ele. E isso para nós requer realmente coragem para enfrentar. A nossa liberdade espiritual, ela está acima da própria vida. Isso é uma realidade, porque se você viver preso, você não vale a pena viver. Sem a liberdade não vale a pena viver. Por isso a liberdade, ela sempre está acima da vida. E a liberdade espiritual, a sua liberdade de poder proclamar o Evangelho, falar a palavra de Deus, a sua liberdade de servir a Deus sobre todas as coisas, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, terá o resgate da sua vida, porque Jesus assim prometeu. E é interessante que Jesus vela por nós, Deus vela por nós e nos guarda nesse tempo de desafio. Mas para Ele, é a mesma coisa, estarmos aqui vivos fisicamente ou não. Por quê? Porque Ele é o dono da vida e da morte. Para Deus,
Muitas coisas que nós reputamos como muito importante para Ele é a mesma coisa. Olha só o desafio da vida cristã. Olha como Deus tem para o nosso tempo, um tempo de realmente validar a nossa convicção em Cristo, um tempo de validar a nossa realidade em Deus. Qual é a sua realidade em Deus? Será que você negaria o Senhor Jesus se fosse desafiado agora? Como está a sua vida? Como você está preparado em relação a esses desafios desse tempo? Mas uma coisa eu quero te dizer: sossega o teu coração, acalma o teu coração, viva a simplicidade da fé e a segurança de que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando dos seus, ainda que eles não sirvam ao Senhor. Há uma promessa de misericórdia, Deus está dando vida, Deus está preservando a vida para que haja escolhas, para que haja arrependimento, para que haja tempo de conversão e de um novo caminho. Para tantos, isso é uma realidade. Como está o desafio de viver esse tempo para você? Está sendo assombroso, talvez? Está sendo assustador para você? A parte humana, ela treme, a nossa carne treme, as nossas fraquezas da vida se apresentam diante de nós e nós trememos diante das coisas da vida, porque a parte física, a parte natural, ela estremece. Mas nós precisamos trazer a convicção à tona, levantar diante de Deus a fé, que é o enxergar com os olhos espirituais, enxergar aquilo que os olhos naturais não veem, enxergar com a visão de Deus, perceber que este tempo é tempo de desafios, mas é o tempo que Deus se manifesta com o seu sobrenatural, é o tempo que nós podemos perceber da parte de Deus os livramentos, é o tempo que você pode ver a Deus no sobrenatural, é o tempo dos desafios. É isso que nós precisamos entender, que louvamos a Deus por esse tempo, por esta época. Louvar e agradecer a Deus, porque nós estamos nesse tempo em que muitos falam, perseguem, se não moralmente, espiritualmente, nessas guerras de narrativa, perseguem prestando um serviço a Deus, achando que está prestando um serviço a Deus. O tempo da inversão de valores é essa. Tal tempo já acontecia aí com os discípulos. Em nome da Bíblia até, em nome do Antigo Testamento, da Torá, em nome do judaísmo, pensando que estavam cumprindo serviço a Deus, eles perseguiam os cristãos, perseguiam os discípulos. Essa realidade aconteceu no início, e também ela é uma realidade cotidiana da igreja, porque a perseguição ela está em várias áreas. E aí é que nós confundimos muitas vezes, pensamos que as perseguições são apenas aquela de tirar a vida ou não, e as maiores perseguições são das guerras das narrativas, pelos quais roubam os seus filhos, pelos quais roubam aqueles que lhes são caros, com narrativas, com jogo de narrativa, com uma pressão psicológica. E quantas vezes usando a própria palavra de Deus. Então temos que estar percebidos desse tempo e entendendo que nós somos do Senhor, Ele governa a nossa vida, Ele tem livramento e tem o melhor, Ele tem tudo o que precisamos. Pense nisso, viva isso, traga a existência da sua vida. Que Deus abençoe o seu coração e a sua vida. Eu te convido para estar conosco no próximo domingo, 9 horas da manhã, estudando a Palavra de Deus, e às 18h30, celebrando a Deus dentro da permissão que Ele nos dá. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo momento.